Bem-vindos ao segundo episódio da nossa Maratona Low Carb. E hoje a gente vai conversar sobre os benefícios da dieta low carb e também sobre as objeções do porquê que as pessoas geralmente não conseguem seguir a dieta. Bom, vamos começar pelo lado bom, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o que você vai conquistar quando você conseguir a sua tão sonhada redução de peso. Então eu vou falando um pouquinho da minha vida, da minha parte, e depois eu vou comparar isso daí com o que vocês podem alcançar também. Então uma das primeiras coisas que mais me deixaram feliz quando eu perdi peso, claro que foi conseguir encontrar as roupas que eu queria, né, na hora que eu queria, na loja que eu queria, e conseguir usá-las no tempo que eu quisesse. Então isso daí foi uma das minhas melhores conquistas. Eu tenho certeza que vocês aí também já namoraram alguma roupa e ela não serviu, né? Ou ficou apertado no seio, ou a calça não subiu, ou ficou apertada, ou não abotoou. Então esse é um dos melhores, né? Quando eu falo de algo que é visual, que ainda não estou falando da parte da saúde, mas é algo visual. Uma das coisas também que me marcaram muito, que foi uma das coisas que eu conquistei, lembram que no primeiro episódio eu falei que eu gostava muito de ver aqueles obesos que emagreciam e faziam uma maratona de 20 quilômetros? Então, eu também tinha esse objetivo. Eu sempre, durante o meu processo de emagrecimento, me imaginava correndo uma maratona que fosse de 5 quilômetros. Mas eu queria muito conquistar isso, eu queria muito ter podido correr esses 5 quilômetros, conquistado esse objetivo. E aí, quando eu perdi peso, eu fui atrás de uma academia para saber como que eu treinava para correr esses 5 quilômetros. Acabei não conseguindo treinar muito tempo, mas me inscrevi aí numa corrida que tem aqui na minha cidade. E aí era uma corrida do Outubro Rosa, né, dedicado aí ao câncer de mama. E aí paguei a inscrição e consegui correr os meus primeiros 5 quilômetros. A sensação na hora que você chega no final, né, da corrida, onde tem a largada e a chegada, foi tão grande que eu tremia e aí eu comecei a chorar. E aí eu me lembro que o meu marido me olhou e falou assim, nossa, tava meu marido e meus filhos, e aí ele falava assim, ó, nossa, mas você vai chorar? E aí é claro que ele não entendia qual era aquela sensação. A sensação de ter conseguido correr 5 quilômetros para quem não conseguia subir 10 degraus de escada, era muito bom. Então isso foi uma das coisas que eu também consegui, né? Essa liberdade de ir e vir, de poder subir, de poder descer, de poder caminhar, de poder fazer as suas atividades diárias sem estar todo o tempo ofegante, suado. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso ou ainda passam. Então esse daí foi a segunda coisa que mais me marcou. Foi esse poder de fazer essa atividade física, né? Além de conseguir subir uma escada e etc, porque a gente sempre quer usar o elevador. Outra coisa que também me marcou muito foi com relação a dormir. Então, eu não conseguia virar da cama de noite. Então, eu estava dormindo, por exemplo, virada do lado direito. E aí, o lado direito já estava cansado. E aí, eu queria virar para o lado esquerdo. Gente, era um custo. Eu tinha que deitar de frente primeiro e aí depois tomar um impulso e me alavancar para poder virar para o outro lado, porque eu era muito pesada. E doía minhas costas isso também. Hoje não, hoje virar na cama é uma coisa muito simples, muito fácil. Eu também não conseguia dormir de bruços, porque quando eu deitava de bruços, parece que a pressão no estômago era tão grande que eu sentia falta de ar. Hoje a gente já consegue deitar de bruços, abraçar o travesseiro e dormir muito melhor. Então isso eu estou falando com relação ao peso, mas você também pode ter dificuldade de respirar, pode ser que tem muitas pessoas que roncam à noite, tudo isso ocasionado pelo excesso de peso também. Então dormir melhor vai ser uma das suas conquistas quando você também conseguir perder peso. Respirar melhor, o melhor equilíbrio emocional também. Muitas vezes a gente é vigiado quando a gente está acima do peso. Então, se você vai a um restaurante e você vai comer e a comida está muito boa e você repete, as pessoas olham e falam assim, ah lá, por isso que está gorda, já vai comer de novo? Se você é magro, ninguém repara no que você está comendo.
E ainda assim, se reparar, vai te elogiar, falar, nossa, come bastante, hein? Que sorte! E não engorda, seu metabolismo é bom. Que a gente que está acima do peso, não. A gente que está acima do peso sempre é vigiado e é olhado com olhos de repulsa, né? Ou de preconceito, muitas vezes. Bom, além de tudo isso, a gente tem um melhor desempenho também sexual, um melhor desempenho para namorar, a gente tem mais disposição, mais qualidade de vida. Então pode ser aí que você também tenha algum problema relacionado a isso e com certeza ele vai ser solucionado também. Então eu falei aqui para você alguns dos benefícios, além de prevenir a diabetes tipo 2, né? Porque a diabetes tipo 1 já é algo que você nasce com ela, mas a diabetes tipo 2 é uma diabetes adquirida. Então, por má alimentação, e aí, ó, não precisa nem ser obeso, viu? Uma pessoa magra pode ter diabetes tipo 2, porque não é porque ela não é obesa que ela se alimenta bem. Então, muitas vezes a pessoa é magra e se alimenta mal, e aí quando vai fazer um exame tá com diabetes. A low carb, inclusive, ela está sendo recomendada pela sociedade médica que cuida dessa área de diabetes. Então, hoje, ela realmente é uma dieta segura e que pode ser feita inclusive por diabéticos. Então esses são alguns dos pontos, mas pode ser que aí na sua cabeça você tenha pensado num outro ponto que eu também não pensei. Além de tudo isso, você ainda vai se sentir mais bonito, vai ter mais autoconfiança, mais qualidade de vida, muitas vezes até para arrumar um emprego. Às vezes você está desempregado aí chega para a entrevista de emprego, pode se sentir aí meio jogado de escanteio porque está acima do peso. E eu também já tive o sonho de ser aeromoça e tudo mais, e às vezes eu pensava, não, mas para ser aeromoça tem que ser magra. Então, às vezes, para algumas coisas, a gente precisa ter um peso adequado, né? A gente não se encaixa naquilo. Então, para mim, é claro, né, não consegui ser aeromoça, mas para mim, no meu caso, eu sou professora de estética e eu sou esteticista. Você iria numa esteticista que está acima do peso? Eu sofria isso. Então é claro que as minhas clientes me olhavam e falavam, nossa, mas o que ela faz não dá certo, ela podia fazer nela, não é mesmo? Então a sociedade, ela nos olha dessa forma. E aqui eu não estou falando que isso é certo ou que isso é errado, tá? Veja bem. Mas infelizmente como a sociedade nos vê. Então, se você é um profissional da área da saúde, se você é nutricionista, se você é esteticista, se você é educador físico, as pessoas cobram que você tenha o físico ideal, que você tenha um físico pelo menos adequado. E eu também não tinha. Então, acabei focando um pouco na estética facial, mais para fugir da responsabilidade de ter que ter um corpo ok para poder cuidar das pessoas que queriam fazer estética corporal. Então, essa era uma das minhas dores e uma das coisas que eu conquistei também aí com o meu emagrecimento. Agora eu vou falar para vocês a respeito das desculpas e das objeções que a grande maioria das pessoas tem com relação ao emagrecimento. Como eu sou esteticista, eu lido direto com clientes que querem emagrecer. Então, geralmente elas chegam e falam, eu queria perder minha barriga, eu queria emagrecer. Então, isso é muito ligado à minha profissão, né? A gente não prescreve aí nenhum cardápio para cliente, mas eu tenho que saber aí o que eu posso orientá-la. E aí, muitas vezes, a cliente quer a mágica. Ela quer deitar lá na maca e ela quer que eu faça um procedimento e que aquela gordura vá para o espaço. E aí, conversando com essas clientes, eu comecei a receber algumas objeções. E que eram objeções que eu também tinha. Tá? Não é só porque eu emagreci que eu sou o ser perfeito e nunca tive objeções. Eu tive sim muitas objeções. Mas as minhas clientes me passam essas objeções, chegam até mim e através do Instagram também, do YouTube, também chegam essas objeções. E aí eu vou citá-las aqui e a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Então a primeira objeção é, meu marido não me ajuda. Meu filho não me ajuda, meu marido não me ajuda, na minha casa tem muito carboidrato, aqui todo mundo gosta de pizza, gosta de refrigerante, eu não consigo fazer dieta assim. E aí o que eu tenho para te dizer é, não responsabilize outra pessoa pelo que você tem que fazer. Então é uma frase minha, da Ana Mongioli, não condene o outro à sua sentença.
Então, se você está condenado por um crime, pela obesidade, se você tem que mudar isso, não condene o outro, o seu companheiro, o seu filho, a cumprir a sentença junto com você. É claro que se eles aderirem a uma alimentação saudável, vai ser perfeito para todo mundo. Mas se eles não quiserem aderir, isso não pode ser a desculpa para que você não faça a adesão. Compreende? Então, os meus filhos, o meu marido, eles comem pizza, eles comem bolacha. É claro que tudo é dosado ali entre os meus filhos que são pequenos, mas eu não posso proibi-los de consumir porque eu não posso consumir. Então, não responsabilize o outro, autorresponsabilidade, autorresponsabilize-se pelo que você tem que fazer para chegar no seu objetivo. Então, coloque isso na sua cabeça, o mundo não vai parar para que você perca peso, o mundo não vai parar para você fazer dieta, o tempo não para. Então, sempre vai haver o marido que gosta do biscoito, sempre vai haver os filhos que querem pizza, sempre vai existir uma festa de casamento, uma festa de aniversário, a Páscoa, o Natal, o Carnaval. Sempre vão existir, eles vão estar lá no calendário todos os meses. E quem tem que se adaptar a isso é você, é o seu objetivo, é a sua vida. Você não pode sempre encontrar desculpa, a cada 15 dias eu tenho uma desculpa, a cada 15 dias eu tenho um evento, a cada semana eu tenho um problema. Então esse é um dos piores. Eu comecei na segunda, mas na quinta-feira eu jaquei porque eu tive um aniversário, agora eu só vou começar a fazer dieta depois do carnaval, porque aí eu vou emendar tudo, eu já vou comer esses 15 dias que tem pela frente. Então essa é uma das grandes objeções, não caia nessa armadilha, não caia, comece agora, comece hoje, não deixe para depois, não deixe para depois do carnaval, para depois do ano novo, para depois da Páscoa, comece agora. Então essa é uma das piores objeções, ok? Bom, dentro dessas objeções tem ainda a idade, porque as pessoas acham que passou dos 35, 40 anos, ela não consegue emagrecer mais. E isso é mito, viu, gente? A gente consegue emagrecer em qualquer idade. Então, esse é um dos pontos negativos que você já tem que tirar aí da sua cabeça. Outra coisa, as pessoas também têm objeção de, mas eu não vou conseguir fazer o lanche, eu não vou conseguir me alimentar de acordo com o que a dieta pede. A dieta low carb, ela não tem horário pré-fixado. Você se alimenta nas horas que você tem fome, até a sua saciedade. Então isso realmente é libertador para todas as pessoas que querem fazer dieta e foi uma das coisas que me conquistou quando eu comecei a fazer essa prática. Com relação às bebidas alcoólicas, não é indicado que se faça o uso. E aí é mais fisiologia, né? Quando a gente bebe a bebida alcoólica, quem faz aí toda a parte funcional de metabolização do álcool é o fígado. E o fígado também faz a metabolização da gordura. Então, nessa competição, quem acaba ganhando é sempre o álcool, e aí você para de metabolizar a gordura. Então, já estou aí dando um spoiler porque, né, a gente não pode tomar bebida alcoólica durante o processo de emagrecimento, tá bom? Mas essa é uma das únicas coisas que a gente consegue parar um determinado tempo para que a gente chegue ao nosso objetivo e aí depois a nossa vida vai seguir na normalidade. Você não precisa se despedir de nenhum alimento. A gente tem mania de sempre querer se despedir da comida. Vou começar a dieta amanhã, hoje eu vou me despedir. Aí engorda mais 3 quilos na despedida. E aí fica mais difícil também de conquistar o seu objetivo. Então você não precisa se despedir da comida, você não precisa se despedir da bebida alcoólica, porque a sua vida continua. Pelo contrário, você vai conseguir viver ainda mais, conquistando aí uma alimentação saudável, um corpo regrado, né? E aí você depois vai comer aí o que você tem vontade, tomar sua bebida alcoólica esporadicamente, sem problema nenhum. Uma outra objeção é que é caro. Liana, mas essa dieta é muito cara. Toda dieta é cara. Nossa, mas tem que comer umas coisas que eu não gosto. E aí a primeira coisa que eu tenho que falar para você, existe listas de substituições. Na low carb não existe um cardápio pré-determinado, né? Existe uma lista de alimentos que você vai poder consumir e que você pode fazer aí adequações com relação às coisas que você gosta. Outra coisa, você consegue fazer uma alimentação cara e consegue fazer uma alimentação barata, e isso em qualquer tipo de dieta. E aí eu vou te dar um exemplo. Na low carb, por exemplo, eu posso fazer uma alimentação com lagosta e posso fazer uma alimentação com ovos. A lagosta é super cara e os ovos são bem baratos.
Eu posso fazer uma alimentação com salmão e alcaparras e eu posso fazer uma alimentação com acém e chuchu. Então eu consigo ter alimentação cara e eu consigo ter alimentação barata. Então basta eu abrir o meu horizonte. E aí o que acontece? Por que as pessoas focam sempre no lado ruim? Eu vou contar uma história aqui para vocês de uma palestra que eu assisti, não me lembro o nome de quem palestrou, para poder dar os créditos aqui, mas já falo de antemão que é uma história que eu ouvi e que tem muita coerência. Por que a gente sempre foca no lado ruim das coisas? Por que a gente sempre foca no que não pode? Por que a gente sempre foca na dificuldade? O que foi contado é que a gente, todos nós, né, temos ancestrais. E os nossos ancestrais, eles viveram numa época de savana, né, numa época de floresta, onde a gente tinha que morar dentro de cavernas, aonde o perigo estava ali na porta, a todo momento. Então, se as pessoas que ali residiam não focassem no ruim, elas poderiam ser alvo de caça, a vida dela estaria em risco. Então, os nossos tataravós, que viveram aí na savana, que viveram na África, que viveram numa época onde não tinham casa, onde não tinha comida, não tinha roupa, eles viviam aí num momento perigoso. Então, a qualquer momento, a vida deles estaria em risco, a qualquer momento. Então, eles tinham que focar no ruim, eles tinham que focar no leão, eles tinham que focar no perigo. Eles não podiam focar no lado bom das coisas. Eles não podiam deitar embaixo de uma árvore e olhar o pôr do sol. Eles não podiam, porque se eles estivessem perdendo tempo olhando o pôr do sol, o leão ia lá e comia eles. O tigre ia lá e matava eles. Então, eles tinham que estar a todo momento ligados no que tinha de ruim, no perigo, no problema. E aí a gente foi evoluindo, somos todos descendentes desses moradores aí da savana, né, dessa época pré-histórica da Terra, e ainda continuamos focando no ruim. Mas aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós não vivemos mais na época da caverna. A gente pode agora e deve, para a nossa evolução, focar nas coisas boas e deixar as coisas ruins de lado. É claro que podemos e devemos ser precavidos, né? Nos precaver de problemas e etc. Mas nós não podemos focar só no lado ruim, só nos problemas, só nas objeções. Nós temos que focar nas soluções, nas coisas boas e nas coisas que essas ações vão nos proporcionar. Bom, pessoal, hoje é isso e amanhã, no nosso terceiro episódio, eu vou trazer aqui para vocês depoimentos de pessoas que transformaram a sua vida com a alimentação low carb, com os meus projetos e os meus desafios. Um abraço e até amanhã.